hoje o nosso entrevistado, ele é escritor. O cara tem 5 livros aí, topzera. Uma experiência do sobrenatural, algo que foi realmente impactante. Eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, você que está nos assistindo, você que começa nos acompanhando desde agora, fique ligadinho, porque eu tenho certeza que esse podcast de hoje vai falar muito com você. Você já teve uma experiência, seja ela uma experiência natural, sobrenatural, uma experiência divina, uma experiência divina, não divina, já teve uma experiência, algo que marcou a tua vida? Você já teve uma experiência mais profunda com Deus? Vamos lá, vamos falar mais nesse sentido. Você já teve uma experiência com Deus? E o nosso entrevistado de hoje, Café, ele vai falar sobre isso, sobre uma experiência que ele teve com Deus, cara. Pô, show, hein? Eu já vi alguns relatos, sim, né, de outras pessoas, e hoje estou aqui também para escutar, né, nesse grande amigo nosso aqui, e ver essa história, porque essa história aí é uma história... Oh, o nome do homem o nome do cara é coisado. Evonaldo. Olha, Evonaldo é o nome do nosso entrevistado, mais conhecido como Evo Morales. Evo Santos. Evo, seja bem-vindo. Que honra ter você aqui no nosso podcast, meu irmão. Para mim é uma honra. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, amigo Café, Jota, e agradecer de coração aí pela oportunidade de compartilhar essa grandiosidade que aconteceu comigo, esses milagres que têm acontecido, né? E simplesmente que eu tenho aí uma obra para compartilhar com o mundo, né? Com topzera, vamos embora. Então, para a gente poder começar, gostaria de saber quem é você. Quem é esse escritor aí que a gente vai começar a fazer esse bate-papo? Quem é você? Se apresente para a galera, por gentileza. Primeiramente, eu sou um filho de Deus, né? A Ele toda a honra e toda a glória. Pai, esposo, sou analista de sistemas da Prefeitura de Campo Grande e sou um admirador da educação e da cultura, né? Sempre tive o dom da escrita e por várias vezes eu acordo com um texto pronto. E até antes mesmo das experiências que eu tive, eu sempre conseguia essa arte, né, de escrever o que eu tinha vivido durante a noite. Um texto que eu recebia, frases, muitos amigos falavam, cria um canal para você, um canal de reflexão, para que você passe isso para as pessoas, muita gente precisando, né? Isso seria um dom de mediunidade? Seria tipo um médium, tipo um Chico Xavier que recebia essas cartas? Eu não sei, não procurei se é uma mediunidade, mas eu sinto sim que é um dom. Né? É uma facilidade de escrever que não é minha. Eu sinto que é como se Deus pegasse na minha mão e eu fosse escrever. É como se eu tenho certeza que o que eu escrevo é sobre a vida, a morte e a eternidade. Sempre foi assim. E aí Deus me presenteou com uma experiência pós-morte, né? E como que então, para a gente poder entrar então já nesse assunto, já que você tocou nele, como que foi essa experiência que você teve, cara? O que te levou? Como que foi essa experiência? Relata ela para a galera. Jota, eu sempre digo assim, eu não me importa o que aconteceu comigo, e sim o que eu vou fazer com o que aconteceu. Uhum. Então eu tive várias questões que me levaram inclusive a uma aposentadoria por invalidez na prefeitura, depois de 25 anos de trabalho. E hoje, após todo esse percurso, essa viagem para dentro de si que eu consegui fazer, eu consegui reverter a aposentadoria. Então eu estou novamente na ativa, né? E essa experiência ela se deu em março de 2022. Eu, após uma convulsão muito forte, eu fui internado e medicado. E no dia seguinte, a enfermeira pediu que até escolhesse um braço para que ela aplicasse um anticoagulante. Nesse momento, assim que ela aplicou, eu tive um choque anafilático e o coma em seguida. Entrei em coma
e lá fiquei por 5 dias. Então ali foram todas as experiências que depois, saindo do coma, inclusive, eu comecei a escrever de imediato. Tudo, porque eu não queria perder aquelas informações, eu não saberia nem se eu ficaria vivo, porque eu não estava bem de saúde. Eu saí do hospital numa cadeira de rodas. Eu não conseguia andar nas ruas, assim, eu tinha que ser acompanhado. Aliás, eu nem conhecia Campo Grande. Apagou tudo. A mente ficou zero. Não, eu conhecia as pessoas, eu conhecia nomes, sim, mas eu olhava para minha filha que tinha 4 anos, eu via ela na 4ª dimensão. Eu acordava de manhã no outro dia e falava para minha esposa, é como se um fio ligado nas minhas costas, a cada dia que acordava, aquele fio ia perdendo força. E eu falava para ela assim, hoje eu sinto... É como se eu estivesse do outro lado. As sensações eram as mesmas. Então, assim, eu demorei mais de mês para poder ficar realmente de volta aqui. E que lado é esse que você relata? Para a galera que está nos assistindo poder entender, que experiência? Quando você entrou em coma, você entrou no coma ali e tal, você foi, a sua alma, o teu espírito, foi para onde? Como que foi? O que você pode relatar desse coma? Porque o corpo fica, mas a gente tem corpo, alma e espírito. Isso. Como que isso foi trabalhado? O que aconteceu no decorrer disso? O que aconteceu realmente? Assim que eu tive o choque anafilático, fui levado para a UTI, inclusive eu tive tempo para me despedir da minha esposa. Eu chamo isso de pré-coma. Para mim, pode ter um significado, um termo técnico. Eu, quando recebi a injeção do anticoagulante, eu estava lanchando, aquele lanche ali ele não desceu, parou, cortou a minha respiração. Eu segurei a mão dela porque era hora da visita. Comecei a me despedir, eu falei para ela que cuidasse da casa, das crianças, cuidasse dos nossos projetos, mas eu estava indo embora. Naquele momento, aquela sala, a enfermaria, eu vi uma luz assim, que mudou totalmente o ambiente, né? E eu senti que eu ia embora. Uma certeza e, ao mesmo tempo, como que eu vou falar, uma clareza, assim, eu estava muito tranquilo. Não fiquei apavorado, né? E segurando na mão dela ainda, eu falei assim, a morte é linda, ela está vindo me buscar. Ela não teve uma reação sequer, mas a enfermeira teve uma reação. Ela falou assim, eu vou buscar um aparelho. Ela falou, espera um pouco. Eu falei, não, você não entendeu, não tem como eu esperar um pouco, eu estou indo embora. Aí eu apaguei. Foi a última frase que eu disse, que eu lembro, e tem a minha esposa de testemunha, tem a enfermeira, que eu estava realmente nesse plano. E ao falar aquilo, sumiu todo aquele ambiente, eu não vi mais nada. Voltei ali depois de 5 dias. E o que aconteceu em seguida? Eu estava diante de uma parede verde, só que essa parede ela é infinita. Eu só via o início dela, não tinha como eu enxergar o fim ali. E eu falava para minha consciência, eu vou atravessar essa parede. E como num filme de ficção, o meu corpo simplesmente ele vazou para o outro lado, né? Quando eu senti essa passagem, uma voz falava assim, você não está mais lá. Você chegou aqui porque você venceu a morte. E aquilo me deu aquilo me encheu de uma certeza de que eu tinha vencido uma barreira. Em seguida eu ouvi um som que eu não consigo ainda, eu não consegui definir se era um instrumento, mas era um som muito bonito. Aquele som, ele estava anunciando a minha chegada naquele local. Em seguida, eu comecei a ser levado, porque ali eu não andava, eu era levado, como se tivesse uma mão me levando. Eu era conduzido. Eu ia a lugares assim, como se fosse um paraíso. Muito verde, muita água. Tem isso até na capa do meu último livro, né?
esse portal. Passei por aquele portal, não era mais aquela parede, né? Já estava em outro cenário. E aquele portal, aquela energia me levava, né? Quando eu ouvi aquela mesma voz falar, todas as pessoas querem chegar neste lugar. Contemple. Isso me aumentou mais ainda a certeza de que aquilo tudo era divino, né? E que eu teria simplesmente que aproveitar aquela... Porque ali eu já sabia que não tinha dia, não tinha noite, o tempo lá não existia, né? A luz era Eterna. Era normal. Normal, é natureza. É natureza. Mas a luz que eu quis dizer, eterna, era aquela vitalidade, aquela energia, a luz de energia que eu estou falando, de conduzir você. E tinha pessoas nesse ambiente? Não, somente o verde, somente a natureza. A natureza, sabe? Nascentes, animais, árvores, animais, mas humanos não. Né? Nada. Não, nada. Nem sombra, nem imaginar se passou alguém, não. Era só eu e a criação ali. E aquele pedido, assim, todas as pessoas querem chegar aqui. Agora é a sua vez. Então, e essa voz era quem? Então, era Deus falando? Era Deus falando com você? Era. Mas você não via ele? Você não chegou a ver Deus? Só ouvia. E foram várias vezes que teve essa comunicação. Né? Da mesma forma como eu ouço quando eu estou sonhando ou dormindo. Assim, quando eu fui acordado para escrever os livros, aquela mesma voz falou para mim, escreva um livro. Aí eu comecei a escrever os livros, depois do coma. Já, né? A mesma coisa. Então, assim, para mim é muito claro, né? Não vejo, mas eu ouço, e eu acho que isso não tem definição, não tem certo ou errado. Você ficou há quantos dias em coma? 5 dias. E como que foi o seu regresso? Como foi a volta? Qual foi o momento da volta que você voltou do corpo? Como que foi? Tem ainda mais, teve sim. mais, o fechamento vai ser essa volta aí, Tá. né? Então, assim, quando a minha esposa me deixou ali, na UTI, ela voltou para casa e começou a ligar para os amigos, familiares, pedindo as orações, informando que eu não estava bem, e aconteceu isso, e pediu as orações, né? Na igreja e tal. Aquela sensação que eu estava de contemplação sendo levado, ela foi interrompida. Foi interrompida e a voz falou assim, as orações estão te puxando de volta. A mesma voz falou. E agora eu senti naquele momento que era para eu fazer as minhas orações, e eu começava a fazer. Porém, eu não terminava as minhas orações. Eu estava ali, aquela voz voltou e falou assim, você está numa guerra espiritual. É como se tivesse uma confusão mental. Eu começava um Pai Nosso e eu não conseguia terminar. E a voz falou, você está na sua guerra espiritual, você vence a guerra, senão você vai cair no vale de lamentações. Ou seja, a cada vez que eu tentava fazer uma oração e não conseguia, eu era puxado de volta. E atrás de mim tinha um vale de lamentações. Eu sentia aquela energia, né, me puxando. Só que 2, 3 vezes que eu tentei e não consegui, eu fui tirado dali e fui levado lá para a UTI. Saiu todo aquele cenário, né? E aí, lá na UTI, eu via meu corpo deitado, coberto com um lençol branco. Aí Deus entrou de novo e falou comigo. E ele pediu que a minha mente, do lado direito, mandasse um comando para mexer o pé esquerdo. Aí eu mexi o pé esquerdo. Depois Deus falou assim, mexe a perna esquerda. Aí eu mexi a perna esquerda. Quando eu mexi o pé esquerdo e a perna esquerda, eu usei o livre-arbítrio e eu dei um comando para mexer meu pé esquerdo e não mexeu.
Aí eu fiquei numa situação assim desconfortável, porque o meu comando não fazia meu corpo funcionar, o de Deus fazia. Aí Deus falou assim: você vai ter outra oportunidade, mas não vai fazer o que você fazia. E disso eu tirei depois, que está nos livros, a questão da obediência. Obedecendo depois o comando que ele me ensinou dessa forma, eu esperei ele dar um outro comando para mexer de novo para a esquerda, e mexi. Aí Deus falou: você está vivo. Ali eu quero fazer um teste para ver se meu corpo ia respondendo. E mexeu, tal. Aí Deus falou: você está vivo. Quando falou assim, eu voltei para o mesmo cenário que eu estava. As contemplações, tudo ali voltou, estava tudo comigo de novo. Então eu queria saber, nesse momento, de Deus, o que era para fazer com tudo aquilo. Aquele aprendizado, eu comecei a perguntar para Deus, né? O que eu devo fazer com tudo isso que eu estou aprendendo? Eu vou poder falar isso para as pessoas? A minha preocupação já era essa. E essa pergunta ficou várias vezes eu perguntando e não vinha a resposta. Aí, um belo momento, eu ouvi a voz falar assim: volta e fala tudo. Aí, nessa hora, eu saí do coma. Saí do coma, e o celular estava na bancada do lado assim. Eu tinha até uma dificuldade de mandar áudio, porque eu gosto de digitar, gosto de escrever. Não sei se por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de leitura. A minha é da fala. E nesse momento, quando Deus falou volta e fala tudo, eu peguei o telefone e comecei a mandar áudio. Eu não mandava áudio. Sabe? Então, como se tivesse destravado um bloqueio. Né? E assim foi. Eu passei saí de lá sem conhecer a cidade. Sabe? Foi sendo reconstruído. Do trabalho eu não sabia mais nada. Eu não sabia nem o Excel mais. Que eu sou analista de sistemas, né? Computador para mim não existia. Caramba. A única coisa que eu sabia fazer era trabalhos artesanais, alguma coisa que eu já aprendi. Até pedia para pessoas da família juntar caixinha de leite, porque eu precisava ter uma ocupação e tal, né? Não conseguia trabalhar, não conseguia sequer escrever na época. 3 meses depois eu comecei a digitar. Já comecei a voltar novamente. A voltar. Mas eu voltei escrevendo. O que me fez voltar a usar o computador naquele tempo foi a escrita. Foi digitando. Eu fui acordado numa madrugada, 3h30 da manhã, até as 13 horas eu fiquei escrevendo. Caramba. Ali nasceu a conexão divina. A coletânea toda nasceu naquela madrugada. E dali por diante, um milagre aconteceu. Eu tinha convulsões de madrugada também. E desse dia em diante, porque eu já tomei muito remédio para dormir. Tomava Rivotril para dormir. Faz 5 anos que eu não tomo nada para dormir. Eu consegui me livrar até disso. Isso já faz mais tempo. Mas naqueles horários que eu tinha as convulsões, eu passei a ser acordado para escrever. Sabe? Assim nasceu a coletânea. E nas madrugadas seguintes, eu ouvia Deus falar assim: coloca tal assunto no livro. Então ali eu falo de inteligência emocional, neurociência, física quântica, porque são assuntos que eu já estudei, porque para enfrentar os problemas que eu tive, né? E aqueles insights, né? Eu fui colocando nos livros. Eu vou num assunto mais profundo com o senhor agora. O senhor é evangélico? Sou. Tá. E como que o senhor tem a posição que seja Deus que venha ali falar com o senhor? Deus, para mim, exatamente, sente, falou, né? A palavra certa, como que sente. Então, assim, Deus se comunica com a gente de várias formas. Uma delas é através dos nossos sentimentos. Então, da forma como eu sinto, a leveza, o bem-estar que aquele sentimento me traz, sabe, a paz interior, a realização, para mim, não tem outro ser que não seja Deus.
entende? A mensagem que é trazida, o impacto que isso tem causado na minha vida e na vida das pessoas com quem eu tenho apresentado esse material, sabe? Com um único objetivo, para que isso faça algum benefício para essa vida, para essa alma. Porque para mim está fazendo muito. Tivemos aqui também, né, no Brasil, o nosso grande Chico Xavier. Certo. E ele vinha com seus mentores ali, né, que falavam com ele ali, e rapidamente ele escrevia. O senhor sente também assim que possa ser algum mentor ou que realmente seja? Então, como eu já tive... Eu entrei num processo de autodesenvolvimento desde 16 anos, Sim. por causa de crises de epilepsia. Então, assim, eu precisei estudar muito para descobrir o que eu tinha. Porque as crises que eu tinha, elas me tiravam... Aqui eu teria uma crise, só que a minha mente ia para outro lugar. Eu via pessoas, eu via... Tá? É como se fosse uma viagem astral. Né? Isso no mundo espiritual seria uma mediunidade. Seria. Como antigamente, no tempo antigo, lá, quando começaram a descobrir a mediunidade, acontecia isso com as pessoas. Né? Exatamente. Mas aí tem muita falta de informação também. Né? Sim. Então, a linha que eu sigo é assim: Deus está dentro de cada um de nós. Sim. Sabe? E a mensagem que é trazida ali é exatamente para que cada um entenda que tudo que nós buscamos, desejamos, Deus já fez, está dentro de nós também, sabe? Isso a física quântica explica de uma forma, o cristianismo explica da sua forma também, sabe? Então, assim, nos livros eu não coloco a questão da religiosidade, Isso. nem tem intenção, mas a pessoa quem é católico, quem é evangélico, ele vai sair lá mais evangélico, mais católico ainda, porque ele vai estar melhor consigo e com Deus. Então, ele vai ter um fortalecimento da identidade, tá? Ele vai estar buscando as questões dos seus bloqueios, ele vai estar fortalecendo a sua fé, imaginação, ele vai estar enfrentando as suas guerras espirituais, e depois ele vai se deparar no quinto portal com as questões da eternidade, vida, morte e eternidade. Então a mensagem é mais ou menos nessa linha. Você crê em vida pós-morte? Se eu creio em vida pós-morte, eu creio na vida eterna. E eu, na verdade, quando eu passei pela experiência, eu me certifiquei de que é como se eu tivesse tido uma confirmação daquilo que tudo que eu acreditava. Eu voltei mais fortalecido na minha fé. Sabe? Mais certo de que Deus já fez o que aqui nós estamos, às vezes, perdendo a esperança. Nós saímos ontem do meio de suicídio. Né? E é um dado ruim até de comentar. Mas é grave essa questão. E agora mesmo, eu acabei de receber uma informação que teve outro suicídio agora. Ontem. Hoje de novo. Hoje. Então. Foi um ontem que foi na pulou Ceará, do pontilhão. E hoje o senhorzinho lá deu um tiro dentro do carro mesmo. Então. Dentro do carro, pegou e disparou uma arma lá e... Cara, porque assim, na real, essa questão da depressão é tão séria que as pessoas, elas não conseguem entender a seriedade disso. Não tem. Elas acham que é frescura, acham que é falta de Deus. Se você for analisar biblicamente, grandes profetas da Bíblia, grandes homens de Deus, apóstolos, tá? Homens que andavam com Jesus, depressivos, tiveram depressão. Então, vários homens. Porque a depressão é uma dor na alma. E quando o cara se mata, quando a pessoa se mata, na real, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. É uma fuga. É uma fuga. É isso que é o problema, que hoje as pessoas não conseguem entender. É uma tentativa. A mesma coisa quando você vê aqueles adolescentes se cortando, que você vê a pessoa... Mutilando. Tanto é que quando a galera entra em crise de ansiedade,
O pessoal falou, olha, pega uma pedra de gelo, tal, segura o gelo, porque não é que vai curar, mas é que a dor a dor que você está sentindo vai desviar a atenção do cérebro. Do cérebro. Eu enfrentei a depressão, a ansiedade, crise do pânico, né? E é muito triste esse dado, porque, como você disse, é um inimigo silencioso, sabe? Então, assim, não é dado, eu acredito que as escolas, a rede pública de ensino, poderia preparar melhor os adolescentes nessa questão. Nós não temos aí na grade inteligência emocional, nós não temos algo que fortaleça a identidade desses jovens. Então, eles crescem num vazio. Nós não somos preparados para encarar, para enfrentar as dificuldades da vida. Isso é de uma coisa que você falou, algo que é interessante, a gente tem escola. Hoje, o maior assassino que existe, que mais mata as pessoas, é isso aqui, ó. Um dos maiores assassinos é o celular. Sim. Ele arrebenta, ele acaba com a relação, ele acaba com tudo, ele arrebenta, ele tem um poder enorme. Hoje, um dos maiores assassinos é o celular. O sistema é o grande assassino. O celular é só mais um componente, sabe? Então, assim, eu estudo muito sobre essas questões, porque se a gente não salvar a nossa juventude, os dados vão só piorando. A estatística, os meios de comunicação estão também prontos para divulgar, e nós vamos ficar assistindo. Sim. E como você falou, essa aí é uma ferramenta mortal, porque até o nível de consciência das pessoas está cada vez menor, sabe? E então, assim, é uma ferramenta poderosa, pode ser usada para o bem, mas quando não se tem a consciência, é uma arma virada para si, né? E aí, ela arrebenta até. Cara, você vai pegar hoje o celular, você vai cagar, você tá lá com ele, você tá sentado no vaso. Escravizão. Aquilo faz um mal do caramba, que você pode criar um danos ali, você tá ali, entendeu? Fica 1 hora sentado no vaso. Não, e vem visão, postura, tudo arrebenta. Você não conversa mais, você não tem mais aquela coisa da conversa com as pessoas. Já que vocês tocaram nesse assunto, eu tenho um projeto baseado na coletânea, nos 5 livros, eu transformei, Deus me mostrou isso de madrugada, para transformar cada um dos livros, assim, porque a coletânea ela já é escrita como cada livro é um portal. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu já estou com 45 páginas desse projeto escrita. Eu quero criar um game com base nos livros, para que faça com que o jogador ele vai encarar os seus monstros internos. Nós todos temos. Nós temos nossos monstros internos. Então vai ser talvez um game terapia, onde vai aumentar a performance do jogador a partir da evolução dele. Só que essa evolução ele tem que corresponder ao seu autodesenvolvimento. Então ele vai responder a perguntas para o sistema, ali para o jogo, e o sistema vai levar eles a determinados portais, onde ele vai passar, porque cada livro tem os seus desafios. Sim. Então, se tem os desafios ali no livro, imagine isso num cenário de jogo. Então vamos lá, né? Quem hoje, né? Vamos dizer assim, hoje, Jota, perdeu o que tinha antigamente da criança sentar na mesa, colocar um livro ali, ler, o pai ajudar ali aquela criança a ler. Hoje você não vê, hoje tudo é isso aqui, que nem o Jota falou, é o celular na mão. E tivemos aqui, no nosso estado, em Mato Grosso do Sul, ocorreu na Escola Municipal Indígena Francisco Medeiros, né? Os adolescentes admitiram que tinha a intenção de atacar professores e alunos. Eles estavam armados com facas, machetes, e também foram encontrados balacravas, né? Luvas, roupas camufladas. 2 adolescentes tinham tatuagens
suásticas, eu não sei como que é, nazistas, né? O plano previa começar com um ataque a professor de geografia e depois avançar outros alvos. A ação foi impedida pela direção da escola e inspetor que chamaram a polícia. Pô, então o que está acontecendo com nossas crianças? O que está acontecendo com nossos adolescentes? O que nós pais, né, erramos? O que nós pais erramos, né? Que a gente está dando então, tudo para os nossos filhos? Eu posso responder pelo primeiro livro? Sim. Não que seja a resposta, mas é o que eu vejo e que eu consegui colocar nos livros que combina com esse assunto. O primeiro livro chama Ser e Ter. Como é que está a autoestima dessa pessoa, desse estudante? Vamos pegar eles de exemplo. O livro Ser e Ter vai mostrar para o leitor o equilíbrio, né, através de uma identidade fortalecida, porque hoje nossos jovens estão sem identidade, sem valores, né, que para ele conseguir o bem material, ele não precisa deixar de ser humano, de ter bons valores, de ser cristão, né? Então, quando ele descobre esse equilíbrio, ele vai estar num processo de expansão da consciência. Então, é o primeiro livro. No segundo livro, ele vai de encontro com as cicatrizes da alma. Por quê? Ele está entrando numa imersão para dentro de si, para expandir a consciência e ser melhor como pessoa para ele mesmo, primeiro. Porque se ele não for bom para ele, vai ser bom para quem? O primeiro mandamento diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Como que vai amar a Deus e ao próximo se ele não se ama? No terceiro livro, Fé e Imaginação, ele vai descobrir como usar as ferramentas e criar novas realidades. Nosso jovem está sem expectativa. Está como se só o dinheiro interessasse. E não é por aí. O quarto livro é a guerra entre o bem e o mal. A guerra espiritual nós temos 24 horas. Tanto que na Bíblia está escrito vigiai e orai. Então a gente só orando, às vezes está pedindo errado. Né? E o quinto livro é isso, é buscar entre a vida e a eternidade. Vai falar de vida, morte e eternidade. As questões existenciais. Por quê? Por que tem muito suicídio? É questão existencial. A pessoa não encontra motivo para fazer o bem para si. Ele não sabe nem por que ele sai de casa. Ele já sai atordoado, né? E para ele o que vier é lucro. Então, assim, isso aí recebe influência negativa do mal e vai produzir o mal. E hoje a informação é muito rápida. Produz. Só que aí a pessoa, por não ter uma consciência assim mínima, ele não sabe que o impacto do que ele faz, o outro vai receber isso, né? Nós não somos desintegrados um do outro. O universo, a criação, é tudo integrado. O que é feito do outro lado do mundo impacta aqui. Mas isso aí são outros assuntos, são temas mais profundos, né? Só que a criançada, a juventude precisa começar a receber essa carga positiva de informações. Porque eu não defendo conceitos nos livros. Simplesmente eu coloco questões para reflexão. As pessoas têm que parar de buscar fora de si. O movimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque se cada um voltar para o seu mundo, se interiorizar e sentir essa presença de Deus, ele vai emanar coisas boas. E o universo de Deus vai trazer para ele coisas boas também. Para quem quiser adquirir seus livros, ter uma palestra sua, ter um testemunho na igreja ou em qualquer outro lugar, como que faz? Aonde que vai? Como que faz para falar com você, entrar em contato com você? Eu vou deixar o meu telefone e nós estamos construindo aí meu ecossistema de mídias digitais, né? Eu já lancei os livros na Hotmart,
Estou lançando na Amazon também, né? O mais difícil eu consegui, que era o ISBN, que é o registro. O registro internacional também já está disponível. Então, o meu Instagram é evosantos.conexãodivina. E o meu telefone é 99234-9087. Olha, de novo, 067. 99234-9087. Bacana. Aí para dar palestra, para falar sobre o seu testemunho, você vai em qualquer lugar? Eu quero... Só em igreja evangélica? Não. Você tem um público só de cristão que você atende? Como que é? Não, eu vou onde for preciso. Onde eu sentir que é para contribuir, eu vou ter o maior prazer em fazer. Eu vou continuar. Sempre fiz isso. Não é agora com os livros, eu sempre trabalhei com projetos sociais. Tem projetos em Campo Grande aqui que eu fui autor que ninguém ficou sabendo. Caramba. Por exemplo, a Copermaras, a Cooperativa dos Catadores, ali eu fiz a ata, estatuto, registro de cartório, CNPJ. Isso foi em 2012, quando ali eles foram receber da prefeitura. Eu era do Conselho Municipal do Meio Ambiente, na prefeitura, e eu escrevi toda a documentação da cooperativa lá. Porque eu também trabalho com o terceiro setor, né? Projetos, captação de recursos. Então, já fui presidente da Federação dos Deficientes Físicos, mudei ali a estatuto. O senhor capta recursos da prefeitura ou do estado? Do governo do estado, Brasília. Eu tenho uma experiência, porque como trabalho na prefeitura ainda, mas atuei na área de convênios, de projetos, fui diretor de tecnologia da prefeitura também, fiz 12 anos de orçamento público na prefeitura, plano plurianual, fiz 3 planos plurianuais na prefeitura. Então, assim, tem um caminho do recurso, né? A gente aprendeu, desenvolvi terceiro setor, e eu sempre contribuí com a sociedade. Só que eu nunca deixava a minha marca, nunca senti importância, necessidade, na verdade. Eu sempre quis colaborar. Dessas experiências que você teve com Deus, qual foi a experiência mais profunda? A mais profunda? Olha, a frase, quando eu ouvi, todas as pessoas querem chegar neste lugar, ela foi assim a mais completa. Todas foram profundas. Mas a partir daquele momento parecia que era para me certificar de onde eu estava chegando, do que eu estava conseguindo, porque a partir dali eu me senti muito à vontade, nem um pouco de medo, de incerteza, né? Aquela frase, todas as pessoas querem chegar nesse lugar, não tem como deixar dúvida, sabe? E eu saí de lá tendo experiências aqui da forma como eu estou tendo, sabe? É como se estivesse sendo uma continuação daquele presente, daquela dádiva. Caramba, que conselho que você daria para quem sempre fica nessa dúvida? Será que Deus fala comigo? Será que eu escuto Deus? Será que Deus me ama? Tem um capítulo no livro, eu sempre vou responder pelos livros, tá? Que fala sobre o silêncio. Eu aprendi a ouvir Deus no meu silêncio. Eu faço orações, faço meditações, e lá eu pude... Tanto que eu ouço Deus enquanto eu estou dormindo. Deus ainda hoje fala comigo, e eu quero que fale sempre, né? No silêncio. Só que eu também aprendi a identificar, e isso é um pouco mais difícil, no tipo de sentimento que eu estou tendo. Pode ser Deus falando comigo. E tem outra questão onde eu aprendi a identificar Deus. Eu acho que é o mais difícil, para mim também tá? Não é porque eu coloquei no livro que eu tenho aqui dali 100% na prática. Aqui dali para mim é um desafio. Eu sou o primeiro leitor dos livros, para você ter uma ideia. E essa questão de encontrar Deus no silêncio,
seja no sono, na meditação ou na oração, no sentimento, mas onde eu encontro Deus hoje, procuro encontrar, e queria e quero que cada um consiga encontrar Deus, é na outra pessoa. Porque, às vezes, e muitas vezes, quando essa pessoa te desafia, tá? Nem sempre, quando vem ali alguém te abraçar, te parabenizar, tal, tá, tudo bem, Deus está naquela pessoa. Mas se ela vier te desafiar, às vezes Deus está te dando a oportunidade de você se tornar melhor do que você está, através daquela pessoa também. Então eu aprendi isso na prática, na dor. As pessoas nem gosto de lembrar dessa parte, me prejudicaram, e hoje eu agradeço a Deus por isso. Então foram através delas que Deus se revelou para mim. Acho que esse é o maior desafio. É isso. Amar quem te persegue, ou seja, amar seus inimigos. Exatamente. É interessante você falando sobre isso. Forte. Mas isso é aquilo que vem quando você lê ali Salmos 23. Exatamente. Quando Davi está fazendo oração, que ele fala bem assim: Pai, prepare para mim um banquete na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo. Esse é um versículo tão interessante que ele fala: olha, prepare um banquete na presença dos meus inimigos. Ou seja, isso. Cara, que eles possam ver e vamos para cima. Vai ter sempre. Isso Vai ter, porque amar os amigos, fácil. Familiares, não foi assim que Jesus ensinou. Não foi. Aí não tem desafio, não tem embate, não tem... E você falando do Salmo 23, numa madrugada, Deus me revelou o Pai Nosso no formato dos livros. Se der tempo, se eu puder fazer isso aqui, eu queria ler. Fica à vontade. Tá? Conexão Divina, assim na terra como no céu, é o título. Há jornadas que não acontecem fora, mas dentro da alma. A coletânea Conexão Divina é uma travessia por 5 portais espirituais que dialogam com a oração mais poderosa que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. No primeiro portal, Ser e Ter, o leitor desperta para o equilíbrio entre a vida material e o propósito espiritual. É o momento de reconhecer o divino em tudo e declarar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. No segundo portal, ao ressignificar as feridas do passado, a alma experimenta o poder do perdão. Aqui ecoa: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Libertar-se do que te prende é abrir para a cura e para a graça. O terceiro portal, Fé e Imaginação, revela a capacidade de manifestar novas realidades. É o ato de alinhar sonhos com a vontade divina. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Fé e imaginação tornam-se pontes entre o visível e o eterno. No quarto portal, a guerra entre o bem e o mal, a batalha espiritual se intensifica. É onde os maiores inimigos internos são revelados e vencidos. E o coração clama: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Somente então a alma atravessa o último portal, entre a vida e a eternidade. Aqui os mistérios são desvendados e o leitor descobre que a morte é apenas uma passagem. É o momento de render-se ao eterno, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 5 livros, 5 portais, uma oração que acompanha cada passo, uma jornada para reconectar a sua alma com o divino que sempre esteve em você. Reconexão. Bom, isso aqui eu recebi de madrugada. Eu falei, eu vou, né? Veio assim o esqueleto, a estrutura. No outro dia eu acordei e melhorei ele. É isso aqui que eu quero. E essa oração é uma oração muito poderosa. Se você pegar o original dela mesmo, né?
na linguagem original, quando Cristo faz, você pegar, quando perdoa minhas ofensas, ele fala desamarra, tira os nós, tira o que me prende a essas pessoas, né? E perdoar não é esquecer é ter amnésia. Você não vai esquecer é amnésia. Perdoar é você lembrar sem sentir dor, isso é cura. Eu acho. Né? E essa cura que é o mais complicado. Eu considero o segundo livro o mais difícil. É o grande embate, porque fala do perdão, fala dos bloqueios, fala das travas mentais que nós temos, que é a cicatriz da alma. Isso. Sabe? Inclusive essa oração aí, quando eu mostrei para minha esposa, ela leu, ela falou assim, cara, eu nunca tinha visto o Pai Nosso dessa forma. De destravar, de permitir-se, né? É o avançar para dentro. Sim, isso é bacana. Cara, que bacana. Eu quero agradecer esse nosso momento aqui nesse podcast nosso. Dizer que foi uma honra ter você aqui. Mas antes, suas considerações, rede social para a galera te achar, como que faz para estar te seguindo, conhecendo o seu trabalho, essa é a sua câmera. Fique à vontade, meu irmão. Bom, primeiramente agradecer aí a oportunidade de compartilhar conhecimento, aprendizado, e nós estamos sempre aprendendo, né? É um dia de cada vez, é uma construção. E assim, dizer que a gente está aí à disposição para aprender, para somar, sabe? Vai ser sempre uma honra estar com você. E, como eu já disse, vamos construir junto. É um legado, não é meu. Né? Eu estou passando para deixar, e foi um pedido de Deus, né? Ele falou, escreva um livro. Depois que eu tanto perguntei para ele do outro lado o que eu ia fazer com tudo isso, e ele me responde, volta lá e fala tudo. Aí na outra vez, de madrugada, ele me fala, escreva um livro. Aí eu consegui fechar todo o entendimento, né? Que é tão difícil. Sabe? Então, e diante de tudo isso, diante de toda essa grandeza, eu quero continuar aprendendo com o que Deus me revelou nos livros e quero estar compartilhando com cada um de vocês. Então, para quem quiser então adquirir seus livros, ter uma palestra, quais são as redes sociais? Fala olhando para cá, para a galera. Tá, deixa eu só confirmar aqui, porque nós estamos construindo nosso ecossistema. E o telefone eu já falei, né? 679234-9087. E a rede social é evosantos.conexão divina. Tá? Vai ser uma honra estar recebendo cada um de vocês.